7h41, estamos de volta com o Cidade Aberta, programa que é produzido pela Folha da Região e transmitido de segunda a sexta pela Rádio Cultura FM de Araçatuba, 95,5 e também pela TV Araçatuba pelo canal 21. E agora eu tenho o prazer de entrevistar um amigo, colega de trabalho, o jornalista Arnon Gomes, que lança na próxima segunda-feira um livro sobre a história do também jornalista José Hamilton Ribeiro. Bom dia, Arnon. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Bom dia, Alessandra. Bom dia, telespectadores da TV Araçatuba e ouvintes, do programa Cidade Aberta. Um prazer enorme estar com vocês aqui para compartilhar sobre essa história. Tá certo. Arnon, como é que surgiu a ideia de escrever um livro sobre o José Hamilton Ribeiro? Olha, Sandra, isso aí já é uma história que vem de longo tempo, poderia dizer, Porque tudo começou lá no ano de 2003, quando eu estava na faculdade de jornalismo e já no penúltimo ano começávamos os preparativos já para definição de um trabalho de conclusão de curso, o chamado TCC. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei para o meu professor, orientador, com o qual tinha bastante proximidade e tal, Adelto Gonçalves, que também, diga-se de passagem, é um escritor também, Eu tinha falado para ele, eu tenho uma grande admiração pelo jornalista José Hamilton Ribeiro, leio muito sobre ele, matérias da antiga revista Realidade, até comprando alguns exemplares em sebos aí, E eu tinha muita vontade de fazer algo relacionado sobre a carreira dele. Eu falei, legal, a gente só precisa ver de que forma vamos tocar esse trabalho, Pois bem, no dia seguinte, tínhamos marcado uma visita técnica à sede da Rede Globo em São Paulo, E saindo lá de uma das salas onde houve uma palestra, uma dinâmica, enfim, eu dei de cara com o José Hamilton Ribeiro saindo de um estúdio lá de gravação. Ele estava com uma agenda e uma fita na mão. E aí eu cheguei, eu olhei assim de longe e falei, não posso perder essa oportunidade, Tô querendo fazer um trabalho sobre ele, eu não vou falar nada com ele, Aí então, cheguei nele e falei, meu nome é Arnon, sou estudante de jornalismo, estou querendo fazer um trabalho de conclusão de curso sobre a sua carreira, de preferência até um livro-reportagem, ainda que experimental, Aí ele foi super aberto, conversou, perguntou de que forma que eu queria fazer e tal, e facilitou os caminhos, passou os contatos dele e tal, e a partir daí acho que eu tinha dado mais do que meio caminho andado, Porque nada melhor do que você ter esse contato direto com o entrevistado, Então a ideia começou aí. Finalizei esse TCC, esse trabalho de conclusão de curso, em dezembro de 2004, Foi bem avaliado. E... Tirou 10. Então, Aí, o que aconteceu? Depois do curso, veio todo incentivo da própria faculdade onde eu estudei, a Unisanta, lá em Santos, e de professores, tal, para publicar esse livro, fazer dele um instrumento aí para as pessoas conhecerem a vida e a obra do José Hamilton Ribeiro, que na nossa profissão, acho que é uma dos ícones. É um ícone, Realmente. É uma personalidade tanta, Mas por que demorou todo esse tempo, assim, 10 anos para ficar pronto, Primeiro porque existe uma diferença do trabalho de faculdade para a publicação de uma obra, Então a gente... eu reescrevi várias vezes esse livro. E também você ingressou no mercado de trabalho, teve outros desafios, Exatamente. Agora, para o livro propriamente, foram quantos anos de pesquisa, Arnon? Olha, vamos dizer que foi basicamente uns 5, 5 anos. 5 anos. Foram os últimos 5 anos, então? Não, foram Ou você concluiu... Vamos colocar aí, considerando os anos que foram da faculdade e os anos que se seguiram a publicação do meu último livro, que foi o livro sobre o Genilson, biografia. Aqui está o livro, para vocês verem, que
foi um livro sobre o Genilson Sens, que foi um projeto aqui da própria Folha da Região, né, em comemoração aos 40 anos do jornal. E depois dele, assim, que engrenou mesmo, assim, com essa finalidade de publicação, né? E o Arnon também é autor de um livro sobre o Carnaval. Exatamente, foi o meu primeiro livro. Carnaval de Araçatuba, né? Foi em 2008. Agora, Arnon, o título do livro, que conta a história do Zé Hamilton Ribeiro, é o jornalista mais premiado do Brasil. Ele ganhou 7 prêmios ESSO, que é considerado o Oscar do jornalismo brasileiro. Exatamente. Você poderia citar algumas reportagens que o levaram a ser tão premiado? Olha, só uma curiosidade aqui desse título do livro. Na verdade, esse título aqui do livro, assim, tanto eu como o Zé Hamilton, editores que participaram do projeto, enfim, a gente ficou matutando várias ideias, né? Aí, eis que o próprio José Hamilton Ribeiro, mesmo assim, com toda a sua... Ele é bem, assim, reservado, né? Também, ele chegou e me mostrou uma pesquisa que foi divulgada pelo portal Jornalistas e Companhia, que o colocou como o jornalista mais premiado de todo o Brasil. Então, falou assim, então estava aí o título da obra, né? Então, foi assim que surgiu essa ideia do título do livro. Ele tem 7 prêmios ESSO, mas ele tem muito mais prêmio que isso. Outros, são pelo menos aí 50, né? Eu citei o ESSO porque realmente é o mais importante. É o mais referência. Agora, em relação às reportagens, você pode citar algumas que o fizeram tão premiado? Aliás, esse trabalho de busca, de conhecer as reportagens dele foi, talvez, assim, eu acho que foi a parte mais longa de todo o processo de pesquisa desse livro, até porque ele tem um repertório aí de mais de 800 grandes reportagens, assim, que foram publicadas em revistas, TV, né, jornais, por onde ele passou. E nesse caso, essas reportagens aqui, o que mais me chamou a atenção, que apesar dele ter 7 prêmios ESSO e ter até inclusive publicado um livro com a coletânea de todas essas matérias que ele ganhou o prêmio ESSO, ele não considera nem a matéria da Guerra do Vietnã, onde ele se tornou um nome nacional, e nem essas matérias que ele ganhou o prêmio ESSO, as mais importantes da carreira dele. Para minha surpresa, quando eu perguntei para ele, isso já numa das últimas entrevistas, qual foi a reportagem mais marcante desses quase 60 anos de carreira que ele teve, ele apontou uma matéria que ele fez em novembro de 1967 pela extinta revista Realidade, em que ele contava como é que era o dia a dia de um coronel no agreste pernambucano. Nossa. Ele esteve na fazenda desse coronel durante uma semana e ficou acompanhando todo o processo dessa prática do coronelismo, com uma das figuras mais emblemáticas do coronelismo, que era o Chico Heráclio, né? E ele mostrava como era a sua relação com os eleitores, com capangas. Nossa, enfim, com o cabresto, enfim. Enfim, um texto muito atraente, muito curioso. E ele considera essa reportagem mais marcante da carreira dele devido à dificuldade que era de se mostrar o dia a dia de um coronel e numa época já que o Brasil vivia uma ditadura militar. Né? Arnon, você citou a Guerra do Vietnã e citou também que ele está perto de completar 60 anos de carreira. É um ano especial para ele, 2015. Ele vai completar 80 anos de idade em agosto, 60 de carreira e são 40 anos da Guerra do Vietnã. Gostaria que você explicasse a relação dele com essa guerra. Então, essa cobertura da Guerra do Vietnã, ele na verdade foi o único brasileiro, né, a ir para o fronte da guerra, né, em 1968. Né? A guerra terminou em 75, né? Então esse ano tá aí essa efeméride também, né? Um dos depoimentos mais interessantes aqui desse livro é o do jornalista Paulo Patarra. Ele já faleceu e ele foi um dos fundadores da revista Realidade, né? E que foi aí também um marco, né, do jornalismo brasileiro, né? E ele disse que na revista eles precisavam escolher algum nome, alguma pessoa, repórter, né, que não tivesse engajamento, que fosse uma personalidade assim mais distanciada, enfim, né? E o José Hamilton Ribeiro tinha esse perfil. Então ele acabou sendo escolhido para ir para a guerra. Perguntaram a ele, né?
a esposa dele chegou até orientar ele a não ir para a guerra, né? Mas movido por esse sentimento, esse espírito de pela paixão repórter, né? Pelo jornalismo. Ele foi para a guerra, né? E ele ficou 15 dias no Vietnã, né? E sofreu um acidente, se não me engano, acho que foi no dia 19 de março de 68, posso estar errado, mas depois a gente vê, né? E eles iam embora num dia, mas aí o fotógrafo que estava com ele disse que precisava fazer fotos marcantes para a capa, né? Da revista. Então ficaram mais um dia. Nesse um dia mais que eles ficaram, foi então que ele sofreu o acidente e veio a perder a perna esquerda. Ele pisou numa mina, né? Mina terrestre. Certo. Arnon, agora vamos falar do lançamento. É na segunda-feira, dia 25. Isso. Onde vai ser? O lançamento vai ser na segunda-feira, no dia 25, né? Às 19 horas, no Centro Universitário Toledo. Com a presença do Zé Hamilton Ribeiro. É um evento aberto? É aberto ao público. É aberto ao público. E todo mundo pode participar, então? Todo mundo pode ir lá comparecer. E o livro vai estar à venda lá? Vai estar à venda lá a partir do dia 25, né? Lá no lançamento. E depois ele vai estar nas livrarias. Enfim. E qual o valor do livro para as pessoas já irem preparadas para adquirir lá no dia do lançamento? O livro está sendo vendido a R$35. R$35. E o Zé chegou a ler o livro, lógico, chegou, né? Ele deu muitas sugestões? Eu até queria destacar esse envolvimento dele com a obra, né? Eu tive com ele muitas vezes durante esse período e tal, e ele teve uma participação muito grande no livro. Ele revisou o livro pelo menos 4 vezes, né? Ele é muito criterioso, né? Incansável. Incansável. Isso foi até, acho que um aprendizado bom que eu tive com ele, dessa perseguição pela qualidade do texto, enfim, né? E ele revisou bastante o livro, deu sugestões de títulos, de capítulos, né? Inclusive essa matéria que eu falei para você do Coronel aqui, ele até sugeriu que a gente fizesse um capítulo à parte sobre essa reportagem, né? E é o penúltimo capítulo do livro, inclusive, né? A gente viu várias fotos, né? Escolhemos aí no emaranhado de aproximadamente 30 fotos para compor o livro. E quantas pessoas você entrevistou? Então, além do próprio Zé Hamilton, a gente também fez aquele trabalho de ouvir pessoas que conviveram, acompanharam a carreira dele, né? A família também? Eu ouvi a esposa dele, que já é falecida, ouvi também, teve as filhas, teve jornalistas que acompanharam a trajetória dele, né? Um deles, esse que eu te falei, o Paulo Patarra, que foi um dos fundadores da Realidade. Teve o próprio genro dele, que é o Sérgio Dávila, que é editor na Folha de São Paulo, fez inclusive o prefácio deste livro, né? Teve aí, acho que aproximadamente 20 jornalistas, né, que conviveram com ele, pessoas do Globo Rural, até cinegrafistas que acompanharam matérias com ele. Ele ainda faz algumas matérias especiais pro Globo Rural, né? O programa da especial, TV. Ele faz também. Agora, Arnon, nesse trabalho todo, né, exaustivo, um trabalho de pesquisa mesmo, de jornalismo, né? O que mais marcou você? Olha, eu acho que... Além do aprendizado que você citou, né? Qual foi o momento mais marcante? Olha, eu acho que... Eu não vou nem destacar, assim, a questão profissional, até porque já é um mestre consumado aí do jornalismo, eu estaria falando o que todo mundo já sabe, né? Mas acho que é mais até um pouco da pessoa dele, né? Você vê uma pessoa tão gabaritada, assim, com muitos prêmios, títulos, enfim, de uma simplicidade que chama atenção, que impressiona, né? É bastante receptivo, sabe ser amigo, enfim, acho que esse lado pessoal foi uma coisa que chamou bastante a atenção mesmo. Você citou bem, porque na entrevista que foi publicada ontem na Folha da Região, ele deu uma entrevista à Folha da Região para a repórter Thalita Rustichelli, e o que me chamou a atenção também foi uma frase que ele disse que retrata exatamente essa humildade que você citou. Ele diz o seguinte: eu não sou melhor do que nenhum jornalista que não ganhou prêmio, né? E eu tive que lutar muito para ter o reconhecimento que eu tenho hoje. Então, realmente, ele é um jornalista incansável, é um exemplo para todos nós, e mais ainda pela sua humildade, né? E simplicidade. E assim, Alessandra, acho que
isso até foi uma orientação assim, que a gente recebia bastante na faculdade. O objetivo desse livro também não era fazer nenhum objeto de adoração, assim, né? Foi contar fielmente como foi essa trajetória dele, né? Ele mesmo na revisão fez questão que esse livro tivesse esse lado um pouco crítico também, né? E a gente tem aqui, quem for folhear essa obra vai ver até alguns momentos marcantes da carreira dele. Por exemplo, tem uma foto dele entrevistando o Juscelino Kubitschek em Brasília, antes de Brasília ser fundada ainda, né? Temos a última foto que ele fez lá no Vietnã, durante a guerra, antes de sofrer o acidente. Tem fotos aqui, várias, dele no Pantanal, em matérias pelo Globo Rural, durante a caçada de onça pintada. Nossa, enfim. Que legal. Né? Conseguimos vários exemplares de jornais que ele fundou aqui mesmo no interior de São Paulo durante a ditadura militar, né? Ele trabalhou em São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto durante os anos 70, né? No momento de baixa na grande imprensa, com perseguição dos militares, enfim, né? E tudo isso são assim, curiosidades, né? Tem a história dele nos bancos universitários, quando ele na faculdade acabou sendo expulso, né, do curso de jornalismo, e depois, muitos anos depois, veio a se tornar professor admirado, professor doutor com notório saber, né? Assim, umas curiosidades muito interessantes mesmo. Tá certo. Então, tá todo mundo convidado para participar do lançamento do livro. Aliás, é a primeira biografia do Zé em forma de livro, né? Há documentários, há grandes reportagens contando um pouquinho da trajetória dele, mas o livro, o jornalista mais premiado do Brasil, do Arnon, é a primeira biografia em forma de livro do Zé Hamilton Ribeiro. Então, gostaria de encerrar, Arnon, já são 8h01. Infelizmente, a gente poderia bater um papo aqui bastante longo, mas o tempo não nos permite. Então, eu agradeço a você pela presença aqui hoje e, como eu disse, está todo mundo convidado para participar do lançamento na próxima segunda-feira, dia 25, a partir das 19h, lá no Centro Universitário em Toledo, a partir das 19h. Alessandra, obrigado pelo convite. E eu que agradeço, sempre é bastante enriquecedor estar perto de você, viu, Arnon? Muito obrigada. Obrigado, Alessandra. Obrigado, pessoal da TV Araçatuba, pelo convite, né? E contamos com vocês no lançamento na segunda-feira. Tá certo. Muito obrigada, Arnon. Sucesso e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Agora são 8h01. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais a partir das 7h, para deixar você sempre muito bem informado nas primeiras horas do dia. O Cidade Aberta é apresentado pela jornalista Alessandra Nogueira. Temos a participação de Regis Queiroz e de Cláudio Henrique da Silva. Traz todo dia as notícias policiais, também comenta as notícias do esporte. A direção-geral de José Henrique Lemucencio, o Petito, e a produção da Folha da Região, transmissão todos os dias pela Cultura FM de Araçatuba 95,5 e também pela TV Araçatuba pelo canal 21. Uma quinta-feira bastante produtiva a todos vocês e até amanhã.